Olá galera que me segue nas redes sociais da Humanos Editora. Vocês lembram que eu tinha um programa chamado Sacola Humanos? Então, este programa evoluiu, foi uma evolução maravilhosa, né? E hoje nós vamos iniciar, né, o primeiro programa chamado Minutos com o Editor. Como que se chama mesmo quando a gente evolui alguma coisa? É um up. Up. Então o programa Sacola Humanos teve um Up. Up não é um filme? Também. As Aventuras de Up, né? Que aliás é um filme maravilhoso, né? Que retrata bastante comportamentos psicológicos. E por que eu estou falando isso? Porque o primeiro convidado do programa Minutos com o Editor é o Jair Donato. Jair, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Leandro. Parabéns pela nova roupagem do programa Sacola Humanos, evoluindo agora para Minutos com o Editor. E você é a pessoa mais adequada para conduzir este programa, dada a experiência que você tem como editor, já está no mercado editorial aí há 8 anos, não é isso? 8 anos. Então, parabéns, sucesso. Muito obrigado, obrigado pelos elogios também. Bom, o que é o programa Minutos com o Editor? É onde eu sempre vou receber entrevistados, pessoas que falam sobre literatura e que também não falam de literatura, mas que têm atividades paralelas e que de qualquer forma precisa ler. Aliás, né, Jair, quem hoje não precisa ler um livro, mesmo que você não atua diretamente com a literatura, você precisa para adquirir conhecimento. E a leitura, Leandro, ela tem uma função muito maior do que adquirir informação. Né? Isso. E até mesmo função maior do que adquirir conhecimento. A leitura é uma atividade saudável para a saúde mental. O cérebro de quem lê reage diferente até em relação a determinadas patologias, evita essas patologias, inclusive. Então, a leitura é algo fundamental para que a pessoa mantenha-se com o cérebro mais vivo. Ou seja, a leitura, né, diária salva vidas, né? É essa a dica já do nosso primeiro programa. Bom, eu vou apresentar o nosso convidado, né? Eu estou com um currículo bem extenso dele aqui, mas resumido em poucas palavras. Desculpa, linhas, tá? Vamos lá. Jair Donato é psicólogo clínico e organizacional, psicoterapeuta de, por favor, Jair, fala esse nome. Brain Spotting. Brain Spotting. O que significa? Se for traduzir literalmente, seria pontos no cérebro. Pontos cerebrais. Pontos no cérebro. Bom, você vai falar sobre isso agora, até para a gente poder entender melhor. Além disso, você é jornalista, mestre em ensino acadêmico. Eu já vou pular para o final, né? Porque você também é o nosso coordenador literário da Humanos Editora. Mas eu quero que você também possa falar um pouco mais sobre você. Melhor do que eu ler é ouvir de você. Quem é Jair Donato? Jair Donato, um cara apaixonado por leitura. Sempre que me faz essa pergunta é um pouco difícil, porque depende sobre que ângulo, né? Mas falando da profissão, falando daquilo que eu exerço, sou uma pessoa que gosto muito do que eu faço. Sim. Desde pequeno sempre gostei muito, então eu tenho uma experiência no ensino acadêmico, na escrita, hoje atuo na psicologia clínica, gosto do jornalismo, então assim, eu amo muito o que eu faço. Então talvez seja é muito reducionista a gente se definir em algumas palavras, né? Mas um pouco do Jair Donato público é essa pessoa. E o Jair Donato pessoa? É um cara apaixonado, que assim, pensa muito nas escolhas, né? E não tem arrependimento pelas escolhas que fez até então. Sim. Especialmente naquilo a que me dedico, que é a área de desenvolvimento de pessoas. Seja na psicologia, na escrita a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, na sala de aula trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, também na área da consultoria. E o Jair Donato é essa pessoa que ama, faz com prazer aquilo que executa. Bom, hoje o nosso convidado aqui, né, teríamos vários assuntos para poder abordar com ele, principalmente específico à literatura. Mas eu quero puxar um pouco para o lado em que ele fala que ele é o quê? Psicólogo. Olha como que eu falo, que ele é o quê? Psicólogo, né? É claro que você é, até porque você é apaixonado por essa profissão. Mas, Jair, quanto psicólogo, né, eu sempre tive uma dúvida. Eu estou aqui conversando com você, correto? Sim. Você está me analisando? Fique tranquilo, não é função do psicólogo em todo ambiente que ele entra ficar analisando. Aliás, esse é um dos estigmas que as pessoas têm em relação à psicologia, especialmente se está na empresa, num processo de recrutamento e seleção, quando o psicólogo se apresenta, todo mundo até muda a postura.
Claro que a sua postura, a fisiologia, a maneira como você se porta, sempre diz algo sobre você. Mas não é função do psicólogo, em qualquer ambiente, ficar analisando as pessoas, tampouco dando feedback sobre isso. É porque tem pessoas que ficam até estáticas, né? Eu acabei de fazer aqui com óculos, significa alguma coisa? Tipo... Significa que ele deve estar caindo um pouquinho e você ajustou. Então é só isso. Tô tranquilo então, né? Muito bom. Outra pergunta que eu sempre fiquei curioso. Você lê mentes? Você gosta que lê a sua mente? Depende. Eu acho que não é bom não, né? Mas eu fico curioso, porque, por exemplo, eu me apresento para você quanto psicólogo, né? E aí eu estou pensando num problema. Quando eu vou abrir a boca, aí você já diz, olha, calma, você está no lugar certo, eu vou resolver o teu problema. Você então não está lendo a minha mente? É interessante você colocar isso, Leandro, para dissociar bem. Esse não é um trabalho de um psicólogo. Esse trabalho cabe aos mentalistas. É uma outra vertente em que as pessoas se dedicam, até pelo lado do show, do exibicionismo, mas não. Psicologia é séria, é uma ciência, é uma profissão de ajuda em que colocamos-nos como um profissional para ajudar o cliente que traz um problema. E geralmente é um problema que está fazendo ele sofrer. Não compete a nós adivinhar nada do que esteja na mente dele, tampouco agir como mentalista, ou adivinho, ou algo dessa natureza. Isto não é ciência. Então, peraí, então eu posso ficar tranquilo, você não está me analisando, não está lendo a minha mente, mas vai resolver o meu problema? Qual é o seu problema? Agora você me pegou. Né? Porque geralmente nós temos tantos problemas que nós nem sabemos quais são. E quando a gente vai buscar uma ajuda, principalmente no campo da psicologia, com um profissional psicólogo, o maior medo das pessoas é o que eu vou dizer. Né? E aí como que nós podemos resolver isso? Como que eu posso chegar até você, quanto profissional psicólogo, né, sem identificar exatamente qual é o meu problema? Ou eu posso até já te apresentar um problema com relatório e tudo. É uma pergunta interessante porque... parece fácil, mas muitas pessoas não sabem quais são os problemas, ou qual é o problema, ou qual é aquilo que está sendo obstáculo na vida dela. Sim. Mesmo ele procurando um profissional. A gente pode receber uma pessoa que procura o psicólogo para atender uma outra demanda, alguém pede para que ele vá, outros desejos que são secundários. Mas ao chegar lá, mesmo que ele também não saiba qual é o problema, mas ele está com sintomas de sofrimento e ele deseja se livrar daquilo. Mesmo assim, é preciso que ocorra uma outra coisa mais importante. Talvez a pergunta mude de sentido. Em vez de concentrar em qual é o seu problema, você deseja resolver isso? Você deseja sair dessa situação que de repente não é confortável para você? Porque aí a gente entra no campo até mesmo de malogro pessoal. Muitas pessoas mesmo sofrendo desejam permanecer naquela situação como uma forma de malogro pessoal, de alguma forma ter um ganho secundário, mesmo que esse ganho seja chamar a atenção do outro. Então acontece muito isso. Sim. De as pessoas realmente elas apresentarem determinados problemas e até impede a própria resolução, né? E às vezes falta de objetividade, Leandro. Às vezes a pessoa, ela não é objetiva. Eu tô com uma série de problemas. O que te aflige? Não sei, mas como é que pode se resolver algo? Eu não posso atender um cliente se ele não sabe o que ele quer. Então, até uma das condições básicas no primeiro atendimento psicológico, perguntar à pessoa o que ele deseja, em que estado você deseja se encontrar após esta sessão ou com este tratamento psicológico. É importante que isso seja claro para ela. Claro que às vezes a pessoa pode estar confusa, mas para isso que serve o trabalho da psicoterapia, para ele poder se encontrar e perceber, é isso que eu quero. Muito bom. Jair, então vamos dizer assim, você faz, né, para ser psicólogo, hoje são 5 anos de graduação, certo? Sim. 5 anos de literatura, de vários livros, né? De várias literaturas, até de cunhos internacionais e também nacionais, que nós sabemos disso, né? Mas assim, são 5 anos para você estudar, dedicar à psicologia. E no final das contas, quando o cliente, ou é cliente que vocês usam, né? Sim. O termo mais apropriado, depois eu quero que você explique para nós. Mas enfim, o cliente chega e no final das contas, depois tudo que ele diz, vocês falam. Só Freud explica. 5 anos, lendo, estudando, só Freud explica. A psicologia tem vários estigmas, né, que permeiam no senso comum.
Mas Freud é o pai da psicanálise, uma abordagem respeitável, uma das mais importantes da psicologia, e muitas coisas são explicadas pela abordagem da psicanálise. Mas o termo só Freud explica é algo do senso comum, às vezes, quando a pessoa quer dizer, olha, se você fizer uma análise, se você conhecer melhor a si próprio, você pode entender isto. Como se diz, né? Aquela dor de cotovelo que eu estou sentindo, às vezes só Freud explica, as pessoas vivem falando isso, né? Uma boa análise pode pode ser que realmente explica, né? Bom, vamos para um outro ponto. É Freud ou Freud? A pronúncia é Freud. É um nome que vem do alemão, né? Então escreve-se Freud, mas a pronúncia é Freud. Aliás, a psicologia, né, tem várias questões dessa, né? Vários nomes que se escrevem de uma maneira, mas na hora de pronunciar é outra. Tem nomes alemães, tem nomes franceses, tem nomes americanos, então são pronúncias diferentes. É Carlos Gustavo Jung ou... Jung, a pronúncia é Jung. É um suíço, a pronúncia é Jung. Jung se escreve com J, né? Interessante. Mas a pronúncia, então, é Jung, não Jung. Então, que fique aí registrado, né? Jair, uma outra pergunta, né? Principalmente no momento que nós estamos passando, né, de todas essas turbulências, a questão do vírus que está aí assolando muitas pessoas, gera-se muito medo, né? O medo, ele é um transformador na sociedade? Ele é um transformador do meu comportamento? O medo, como um recurso, um mecanismo de defesa da fisiologia humana, é saudável. Se o ser humano não tivesse o mecanismo do medo, ele pularia do 14º andar, ele atravessaria a rua sem olhar para um lado ou para o outro. Então, é um mecanismo de defesa. Sim. Porém, quando esse medo chega ao nível do pânico, quando é um medo exacerbado, aí ele provoca sofrimento. E um dos sofrimentos que o medo pode provocar advém do trauma gerado. O medo de ter medo é algo que gera trauma. Isso. Então, uma criança que, à medida que ela vai crescendo, se torna adolescente, não tem medo de nada, está colocando a própria vida em risco. Então, o medo é uma defesa, como tem outros mecanismos da própria fisiologia, uma dor de cabeça, uma febre, são mecanismos de defesa. Sim. Agora, quando este medo, ele ultrapassa o limite natural, né, do ser, na convivência consigo próprio e no meio ambiente, com as demais pessoas, aí sim merece buscar ajuda. Merece já considerar, né? Precisa ser visto, né? E isso que serve para todas as famílias. Às vezes, Leandro, a pessoa, na infância, quando a pessoa passa por um evento episódico que gera medo, como ter ficado preso no elevador, ter ficado sozinho, os pais saíram e deixaram sozinho, ou em algum ambiente ela se sentiu sozinha, isso gerou um desamparo, este medo faz com que ela tenha medo na fase adulta de enfrentamento a situações, às vezes de cunho social ou ficar em ambientes fechados, aí é quando gera sofrimento, certo? Então, quando ele utilizou o recurso do medo foi utilizado para gerar um trauma. Neste caso, que gera sofrimento, aí a pessoa pode ressignificar buscando ajuda profissional. Quando você fala ressignificar, o que seria isso para nós, que pouco entendemos, principalmente do conceito? Ressignificar é significar de novo, ou seja, dar um novo significado. Vamos pegar um trauma. Sim. Um evento que gerou um trauma ficou um significado, como o medo de subir no elevador, por exemplo, de utilizar o elevador. Quando você ressignifica, você volta, trabalha aquele trauma, você passa a entrar no elevador e dá um outro significado. Não, é um meio de transporte, inclusive é o mais seguro do mundo. Pronto, ok? Então é dar um novo significado. Porque é uma coisa interessante. Tem pessoas que dizem assim, eu quero esquecer o meu passado, eu quero esquecer os traumas que eu tive. Não esquece. Certo? Você esquece se você for lesionado em alguma determinada área do cérebro por um determinado tempo, mas pela neuroplasticidade do cérebro você pode voltar a lembrar. Não é esquecer. Um trabalho, quando você procura uma ajuda profissional, não é para esquecer o seu passado ou esquecer um evento traumático. Sim. É para que você ressignifique, dê um novo sentido, dê um novo significado. Então, as pessoas que passaram pelas experiências em grandes guerras, por grandes perdas, elas possivelmente vão lembrar isso durante a vida inteira. Mas elas vão lembrar ressignificando, sem sentir medo, sem sofrer, sem somatizar doenças no corpo. Isso é
ressignificar, dar novo sentido. E talvez mesmo que tenha ainda o medo, mas elas têm o controle sobre ele. Isso, muito importante, muito importante. Alguns medos podem não desaparecer, assim como alguns traços psicológicos das neuroses podem nunca desaparecer do indivíduo, mas ele aprende a controlar. Sim. Então o tratamento nem sempre significa cura, mas significa controle. Isso é muito importante. Como a gente está falando de medo já, nem até aproveitando que você falou, são pessoas que sofrem traumas, e principalmente na época de guerras, vamos pegar aí a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, que ainda tem resquícios até hoje, né, e de outras guerras frias também. Isso que aconteceu comigo no passado, ele realmente influencia em quem eu sou hoje? Se eu não fizer nada, ou o que eu posso fazer para mudar? Se você não fizer nada, pode até travar você, né? Um dos mecanismos de defesa do cérebro é o congelamento. Sim. Então, uma pessoa que foi traumatizada, o que é um trauma? É quando o organismo passa por um episódio e não consegue resolver aquilo. Ele traumatiza. E quando um trauma não é resolvido, às vezes a pessoa fica congelada durante a vida inteira. Sempre que ele está diante de uma situação que pode ser benéfica para ele, ele para. Tem gente que fica congelado mediante uma oportunidade boa que vai surgir na vida dele. Agora, não precisa sofrer a vida inteira. Então, não necessariamente um trauma do passado, você vai sofrer com ele a vida inteira. Você pode lembrar do episódio, mas aí a busca da ajuda, o ressignificar, o dar um novo sentido é muito importante. Existem abordagens na psicologia que lidam muito com essa questão do dar um novo sentido, para a sua existência, na verdade, para aquilo que ocorre com você. Então, você mesmo, nós encontramos pessoas, crianças, que tiveram uma vida muito traumáticas, mas, e elas desenvolveram isso, buscaram ajuda, a família também recebeu ajuda, e não levam esses eventos, não levam elas a serem sofredoras na vida adulta. E por isso, né, Geiro, a gente sempre encontra, principalmente no campo profissional, excelentes profissionais, né, com experiência, com prática daquilo realmente que ele aplica, mas na hora de realmente mostrar, a pessoa trava. Né? Então a gente percebe, principalmente quando vai fazer seleção de currículos, né, de profissionais para as grandes empresas hoje, que elas têm todas as qualidades, o perfil ideal, mas, né, mediante uma situação, uma simulação, ela acaba travando. Verdade, muitas pessoas, Leandro, perdem oportunidades em momentos de contratação por terem tido os traumas na infância. A primeira vez que foi levantar a voz, a professora brigou, cala a boca, tá falando muito. Quer dizer, aquilo gerou um trauma e ela fica com medo todas as vezes que ela está em público e ela precisa se expressar, ela trava. Quer dizer, ela tem informação, ela é inteligente, ela estudou, ela tem conhecimento, mas a expressabilidade, muitas pessoas não se expressam bem por traumas gerados na infância, às vezes em casa. Sim. Ou no ambiente escolar também, certo? E aí, isso chama-se ansiedade de performance. Muitas pessoas têm dificuldade de desenvolver uma boa performance por causa de traumas do passado. Invariavelmente, a maioria de nós passou por traumas. Uns que não surtem tanto efeito, mas outros que são muito, muito fortes. E aí, Leandro, não só no profissional, tem pessoas que não se relacionam bem afetivamente, não se relacionam bem com a família, têm dificuldade do convívio social. Sim. Por traumas que ocorreram no decorrer da vida dela. Trazendo para o âmbito profissional, mais uma vez, as empresas não deveriam, então, se adequar a essa realidade, porque nós sabemos que tem muitos profissionais que perdem as vagas justamente por não passarem algumas seleções. Não existe um plano, vamos dizer, um plano pedagógico, talvez, da própria empresa em relação a um psicólogo para poder fazer essa análise, porque muitas vezes você perde um excelente profissional só porque você talvez submeteu ele a uma dinâmica que não era necessário. Muitas empresas têm, Leandro, programas de desenvolvimento de pessoas, às vezes está ligado a programas de qualidade de vida, onde tem profissionais da psicologia, mas isso nunca deve ser colocado como um programa imposto pela empresa. Não, eu tenho lá 2 profissionais que têm problemas de expressabilidade, não se relacionam bem. O profissional que está ali dentro, mesmo o psicólogo, ele não tem, é antiético ele chegar, olha, vamos resolver esse problema aí. A pessoa que precisa procurar. Então, por mais que ele procure aquele psicólogo ali da área da gestão de pessoas, olha, eu sinto que eu tenho um problema, eu gostaria de fazer psicoterapia, então ele vai ser encaminhado para um outro profissional que é da psicoterapia e conduz esse trabalho. Em suma, mesmo que você tenha algo que o faça sofrer, precisa partir de você, escolha sua,
resolver aquilo. Então, assim, nenhum programa de empresas existe no sentido de isso aqui é para resolver todos os problemas, os traumas, os medos que os meus funcionários têm. Não, eles precisam, tomando consciência disso, buscar ajuda. Então, muitas empresas têm programas, sim, muitas instituições têm programas onde tem profissionais da área da psicologia, e a psicologia organizacional é uma área que tem sido crescente, faz parte do mundo da administração desde a década de 1950, estudando as relações humanas. Então, o objetivo é, através de trabalhos coletivos, individuais, dar apoio às pessoas que precisam. Sim, falando já nesse contexto do profissional que está inserido no mercado, mas e esse profissional que está passando ali na primeira fase ainda, né? Que a pergunta basicamente eu tenho todas as qualidades para ocupar esse cargo, para ocupar esta função, eu estou passando por uma entrevista, mas até então eu ainda não tenho essa liberdade para poder me abrir e pedir ajuda. O profissional não deveria observar isso no ato dessa contratação, aliás, no ato desta, vamos dizer, dessa avaliação do profissional em si para ser contratado? Depende muito de quem está na avaliação. Eu, durante muitos anos, trabalhei na área de recrutamento e seleção, então houve momentos oportunos de eu dar feedback a um profissional que eu não pude contratar, e às vezes para dizer a ele, olha, a sua expressibilidade foi um fator impeditivo. O que eu faço? Então você pode buscar ajuda, encaminha para um profissional. Mas existem muitos programas de recrutamento e seleção que simplesmente olha para você e diz, você não encaixa no perfil e não dá feedback nenhum. Às vezes porque não tem mesmo como, é uma quantia de candidatos que não dá para dar feedback individual. Mas quando oportuno, é interessante dar feedback. Eu sempre tive como um valor pessoal, ao não contratar uma pessoa, na medida do possível. Houve casos que não teve condições, mas na medida do possível dar feedback, porque você não está sendo contratado. Existe aquela famosa frase, não está no perfil. Que perfil é esse? Principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho. Às vezes não está ligado a trauma, às vezes está ligado a uma competência não desenvolvida. Olha, então, por falta desta competência, ou seja, comunicação, assertividade, você diz à pessoa, é uma forma assim de você poder ajudar. Já salvou muitas pessoas? Tipo, você já conseguiu passar muitas pessoas que você observou que tinha todos os perfis, a qualidade, mas tinha aquilo que travava ela e você falou, não, vou dar uma mãozinha para você e vou te passar. Já fez isso? Eu tive feedbacks interessantes. Eu vou contar um só, porque são vários, eu trabalhei muitos anos nessa área. Certa vez, após um ano de eu fazer uma seleção, me liga uma pessoa, uma senhora inclusive, e ela pediu se eu poderia falar com ela um minutinho. Eu falei sim. Ela falou, olha, talvez você não se lembre de mim, mas eu estive há um ano na empresa com você e fiz um teste, não fui aprovada. Mas eu estou te ligando para te agradecer pelo feedback que você me deu. Você disse o que eu deveria fazer para ser aprovada na sua empresa futuramente. Você disse que você até poderia me contratar se eu tivesse esta competência desenvolvida. Eu quero lhe dizer que eu fui atrás do que você me disse, eu fiz os cursos que você me indicou e eu desenvolvi esta competência. Eu estou muito bem empregado hoje. Estou te ligando só para te agradecer por isso. Então é um feedback bacana. Quer dizer, houve resultados. Se aquela senhora tivesse olhado para ela e dito, não vamos contratar, tem outra pessoa no perfil, talvez ela continuaria patinando naquela área. Então, para os recrutadores, para quem trabalha com recrutamento e seleção, eu sempre, em aulas de pós, quando eu trabalho só com equipe de gestão de pessoas, eu digo, se possível, dê feedback. Semelhante quando você vai demitir alguém. Se é por falta de uma competência, dê feedback também. É por isso que você está sendo desligando. Porque não é uma questão pessoal. Sabe? Eu não contrato alguém por uma questão pessoal e nem demito. É por uma questão ligada à competência, ligada a desempenho, algo nesse sentido. Então é muito saudável. E aí é uma concepção humanista, sabe, Leandro? Você considerar a pessoa que está diante de você. A pessoa ela já está frágil, ela está desempregada, então ela está procurando emprego. Então, faça questão, se você não pode dar um feedback individual, mas coletivo, mas considere o ser humano. Ele foi até a sua empresa, ele se apresentou, precisa considerar. Agora, se eu olho para a pessoa não tem interesse em contratar, eu vou tratar de qualquer jeito, isso não é humano. A consideração é um dos fatores que nos torna muito mais humanos, né? E deixa o mundo muito melhor. Essa senhora, na verdade, ela praticou então a ressignificação. Né? Se você for olhar deste aspecto em relação àquilo que você deu como ela mudou de atitude. Ela mudou de atitude. A questão dela não era relacionada a um trauma, mas apenas uma competência que não era desenvolvida. Então ela mudou de atitude e foi lá e porque fez. Há também quem, ao ouvir um feedback desse, pode se fechar muito mais ainda se realmente não tiver uma postura de melhorar.
né? Sim. E eu sempre falo para as pessoas, nunca um feedback é para destruir, muito pelo contrário, né? Sempre traz observações para que a gente possa crescer. Aliás, feedback, Leandro, é uma ferramenta séria que todo gestor deve estudar. Feedback não é papinho de senso comum. Quem não sabe dar feedback também não sabe receber. E se você der um feedback a alguém e a pessoa ficou magoada, chateada, não é feedback. Bom, falando então, quando você falou de sermos mais humanos, de considerar as outras pessoas, uma pergunta que eu quero te fazer é, os erros que eu cometi, realmente, né, se eu aprendi alguma coisa com eles, por que eu ainda continuo fazendo as mesmas coisas e errando de novo? Talvez não tenha aprendido. Uma boa. E como que a gente pode identificar isso? Então, os erros em si não provocam mudanças, mas são as lições tiradas a partir destes erros. O ser humano, ele não tem que ter a ideia de perfeccionismo, né? Ele é preparado para, inclusive, lidar com os erros, né? Tanto emocionalmente quanto psicologicamente, exceto se tem fatores, né, de defasagem, você tem traumas e não o permite com que ele lide bem com isso. Mas os erros, você pode errar uma vez, se você parar, qual é a lição deste erro, né? E é muito interessante, através de um erro, você perceber tudo aquilo que você não deve fazer na sua vida. Agora, tem fatores, Leandro, que podem ser psíquicos. A pessoa incorre em um erro, e ela faz aquilo um replicar durante a vida inteira, certo? Talvez um erro até aí epigenético, que vem da família, o bisavô, o avô fazia aquilo, o pai faz, o filho continua fazendo, certo? Já são mais de ordem psíquica, então aí entra no processo de autossabotagem, a pessoa erra sempre no sentido de prejudicar a si própria, mesmo que a intenção consciente não seja aquela. Agora, erros de ordem técnica, é uma questão de você racionalizar, parar e perceber, eu tenho feito sempre isso, qual é o resultado? Né? Tem um autor que diz, a vida é um eco, se você não gosta do que está ouvindo, preste atenção no que você está emitindo, e aí você aprende com a lição e você pode mudar. Você não tem que ser um erro a vida inteira. Gostei dessa frase, você não tem que ser um erro a vida inteira. Jair, tudo é culpa da infância? Outro estigma. Fico curioso, por isso você não faz ideia. O ser humano tem várias fases no desenvolvimento. Sim. A infância é uma delas, né? Então, ele pode ter impactos na vida dele que sejam de sofrimento, que sejam negativos, vindos da infância, sim. Mas ele pode ter impactos em decorrência de episódios que acontecem para os 40, 50, 60 anos. Mas não só a infância, como fatos do passado. Se aconteceu algo no passado, não tem que se culpar. Não há necessidade de se culpar disso durante a vida inteira. Tem uma palavra, Leandro, que até numa questão existencial fica mais simpática, que é a palavra responsabilidade, certo? Então, quando eu falo, nossa, é minha culpa, há um culpado, só resta o quê? A um culpado, né, se coloca uma pena, né, e é uma penitência. Ao responsável, dar-lhe o direito da escolha. Se eu errei, se eu fiz algo que não contribui hoje para o meu bem-estar, eu tenho a responsabilidade de ter outras escolhas, certo? Então, assim, mesmo que a pessoa sofra hoje, não é uma culpa do passado, né? Embora o que acontece no âmbito do psicológico, na maior parte das vezes, é atemporal, né? Mas eu estou agora no presente. O que eu vou fazer? Sartre dizia o seguinte, não importa o que fizeram com você no decorrer da vida, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Muito interessante isso. Muito bom. Jair, eu vou ressignificar aqui. Eu acho que é isso, tá? Gente, falar com ele é muito bom, mas dá um certo medo, entende? Porque quando ele fez assim pra mim, ó, o culpado tá... Eu acho que ele tava esperando uma resposta minha. Aí eu travei, falei, não vou responder, vai que eu respondo, né? Mas realmente é isso, né? Isso que você tá colocando pra nós. É que a vida do ser humano não tem que ser uma sentença. Por mais que você cometeu um erro, você é responsável por refazer. Se você não fizer nada por isso, aí é sentença durante a vida inteira, porque vira cíclico. Vira, exatamente. Jair, pegando esse campo, né, se tudo é culpa da infância ou não, que também atribui muito a Freud, né, principalmente quando relaciona a questão do sexo. Afinal de contas, tudo é culpa do sexo? Ou tudo é sexo, né? Esse é mais um dos estigmas, Leandro.
do senso comum. Porque a psicanálise fala de sexualidade, não sexo no sentido biológico, não sexo no sentido de genitália, no sentido de órgãos genitais ou no sentido de reprodução, não nesse sentido. Sexualidade no sentido de impulsão. Sim. Então, para a psicanálise, o comportamento humano, a psique humana é entendida através da sexualidade, que está presente na criança, não como o sexo em um adulto, mas está a criança, quando ela suga o leite da mãe, ali começa a desenvolver a sexualidade através do toque, a sensação do prazer. Então, quando se fala de sexualidade, está desde o bebê até a pessoa que já está com 100 anos. Então, é sexualidade. E aí, às vezes, o senso comum entende como sexo. Para Freud, tudo é sexo. Então, às vezes, a falta assim, do entendimento mesmo gera até uma crítica em relação a isso. Mas, para a abordagem da sexualidade, da psicanálise, a sexualidade é algo impulsional. E tem a ver com o comportamento da pessoa durante toda a vida e com a psique dela. Olha que maravilha. Gente, hoje em dia, Jair, o que nós precisamos? É literatura, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente pesquisa, mais a gente vai compreender, então, qual é a diferença de sexualidade para sexo. Agora, nós temos aí uma noção do porquê que as pessoas falam se tudo é culpa do sexo ou não. Bom, pelo menos eu já vou saber definir, né? Mas você falou uma questão bem interessante. Você fala desde a criança até o idoso já, né? Ou vamos dizer... Em todas as fases do desenvolvimento humano. Quando a gente fala de desenvolvimento, eu vou trazer uma outra questão, que é um paradigma também, né? Que eu quero discutir sobre o prisma da psicologia. No livro da Ana Bock, né, Psicologias, ela traz uma referência de Albert Einstein que diz que a mente deve ser igual para a queda, estar sempre aberta. Eu costumo dizer isso, que seria a mente das possibilidades, né? Falando de campo de possibilidades, eu vou trazer para você o caso Bottom, ou paradoxo de Bottom. 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 É aquele negócio que a gente bota aqui. E aquele também é bottom, mas é com um T só. Então, ou com dois, não sei, mas é diferente. Aí se bota, né? Se coloca, na verdade, nem a palavra bota. Bom, na verdade, a palavra bota utiliza muito no interior, principalmente aqui do estado de Mato Grosso, né? A gente fala muito isso. Eu sou do interior, eu tenho o hábito de falar. Mas, gente, bota é a mesma coisa que coloca, tá bom? Bom, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Benjamin Button, interpretado por, não vou dizer porque ele não patrocina o programa, né? Se bem que ele queria patrocinar, mas falei, não, deixa Brad Pitt falei. Não era para ter falado, mas tudo bem. Bom, interpretado por ele, né? Este filme, muito bem produzido, trazendo elementos da ficção científica, né? Ele traz a história, né, de Benjamin Button, que nasceu de forma incomum, com a aparência e doença de uma pessoa em torno de 80 anos, mesmo sendo um bebê. Só qual que era a característica? Ele ia crescendo, ele ia tendo idade, mas ele ia rejuvenescendo. Então ele, como bebê, tinha uma característica de idoso, bem velho, ele ia crescendo e ele ia se rejuvenescendo. Então ele começa a ter o seu desenvolvimento como um ser humano normal, ele começa a aprender a andar, ele vai desenvolvendo os seus membros, mas ele vai ficando jovem até que ele volta de novo a ser um bebê. E ele acaba morrendo aí no colo da amada dele, que eu não vou dizer o nome dela porque é um nome complicado para se dizer. Bom, pegando este mesmo princípio, porque já está longa essa pergunta, né? Pegando esse mesmo princípio hoje, cientificamente, talvez a gente vai dizer, não, mas isso é impossível. Mas vamos lembrar que Albert Einstein disse que temos que estar com a mente sempre aberta. Mas trazendo isso para o campo da psicologia, né, é perceptível uma ação, né, que segue esses parâmetros hoje, também na construção social e na identidade do ser, trazendo essa relação de jovem, novo, jovem? É uma analogia interessante com o caso do Benjamin Button. Há um livro que retrata a história dele, um caso real. O filme levou para a ficção, considerando ele já nascendo velhinho e morrendo jovem. Mas o caso real, a doença chama-se progeria, é uma doença em que
a cada uma criança, a cada 4 milhões no mundo é acometida por ela. É uma espécie de cutis laxa, ou seja, há uma desordem do tecido conjuntivo da pessoa e as células se degeneram muito rápido, elas envelhecem muito rápido. Então, o Benjamin Button hoje ele tem em torno de um pouco mais de 23 anos, a previsão da ciência era que ele vivesse apenas 13 anos, e ele já está com a aparência de uma pessoa como se fosse 100 anos, muito idosa, né? Essa é a progeria. Sim. Fazendo aí uma analogia, como você, né, perguntou, na psicologia, sim, nós encontramos pessoas cuja maturidade, cujo desenvolvimento da maturidade não corresponde necessariamente à questão dos anos. Certo? A idade cronológica. Então você pode encontrar uma pessoa com 20 anos, até um pouco menos, ou pegar um adolescente cujo córtex pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvido, mas ele já tem um senso de responsabilidade. Não estou falando de criança adaptada, mas a própria conjuntura, o contexto em que ele vive permite que ele tenha um senso de responsabilidade às vezes maior do que um adulto, uma pessoa com 40, 50 anos, que às vezes ainda tem atos de muita inconsequência. Então você pode, não necessariamente alguém com 80 anos é alguém que tem uma maturidade, já está preparado na vida. E não necessariamente alguém na adolescência com 20 anos seja uma pessoa inconsequente, né, que não tenha nenhuma responsabilidade. Então, fazendo essa analogia, a gente pode sim encontrar pessoas em determinadas faixas cronológicas com graus de maturidades diferentes. A gente mesmo se pega às vezes, né, parando, pensando, falando, cara, olha a minha idade, olha meus pensamentos, estão muito, né, retrógrados ou às vezes muito avançados. A gente até passa por esse estágio constantemente. As pessoas formam, Leandro, as bases psíquicas dela baseado no contexto sociocultural em que ela vive, né? Cada um tem uma referência sobre a família, sobre o contexto em que vive. Então, não necessariamente a idade vai ser o fator marcador do grau de maturidade ou desenvolvimento. Porque, por mais que a fisiologia, o corpo se desenvolve, não necessariamente acompanha o psíquico. Como a gente está falando também de maturidade, de idade, de jovens, de crianças, está trazendo o caso de Benjamin Button aqui também, você está num projeto de livros, né, que fala bastante sobre a maternidade, sobre esse estágio também da concepção ou pós-concepção. Sim, e ainda este ano nós lançaremos o filme. Olha o filme, olha que legal, vai ser na filme. Já é uma previsão, tá? Fiquem ligados, tá? Então, logo exatamente. Aí, saindo desse nós lançaremos uma série de livros, Bem-Estar, aliás, Bem-Estar já foi lançado, né? Bem Nascer e Bem Viver, que é um livro para pais, para as mães que estão, as mulheres que estão grávidas, para quem já teve filho, que trata desde o nascimento, né, a fase da gravidez, o nascimento, a fase do puerpério, até os primeiros anos de vida. Nós teremos o outro, que é esse é um livro, esse primeiro é um livro escrito por doulas, psicólogas e de várias outras áreas de diversos estados brasileiros. Aliás, só tem uma coautora de Mato Grosso, as outras são dos outros estados. Desculpa a ignorância, o que é doula? Doula é uma profissional que dá assistência ao parto humanizado das pessoas, né, ao parto natural. No passado falava-se parteira, que doula é uma profissional que ela é preparada, ela é formada para assistir a mulher no estado da gravidez até ter a criança. Jair, acho que as pessoas devem estar perguntando, cara, esse cara é editor e ele não sabe o que é doula. Bom, vou só dar uma respostinha. Por isso que eu sou editor. Porque através da busca do conhecimento e da pergunta daquilo que nós não conhecemos é que a gente pode, né, ir aprimorando os nossos conhecimentos. Muito bem, você está numa fonte de conhecimento, Leandro, porque quantas temáticas chegam até você? Até mim. Você também tem um projeto, né, junto com a Humanos Editora, que está relacionado à sua profissão, né, quanto psicólogo, quanto a ferramenta que você atua, que é uma coletânea de livros também falando sobre trauma. Mas antes eu vou fazer uma pergunta que eu tive que anotar. Ela é um pouquinho meio complexa para mim, na verdade. Eu tive que treinar para poder falar essa palavra, porque eu acho que ainda vou errar. Mas vamos lá, ó. Você traz como psicólogo a abordagem humanista, existencial, fenomenológica. Cara, eu acertei. É isso, certo? Isso. Bom, porém com adendo de manejo clínico em Brace-Pot. Brace-Pot? Falei certo? Brace-Pot, isso. Brace-Pot. Tem uma outra pronúncia? Brace-Pot. Tem, pode chamar de Brace-Poring também, vai da pronúncia, se é americano. Gostei dessa, você lembra de espora de galo? Brace-Poring. A associação é um bom fator para aprendizagem. Olha, bacana, então já gostei mais dessa, tá? Bom,
O que é esta ferramenta? Justifique pra gente. Então, a abordagem fenomenológico-existencial, ela é uma abordagem humanista, que ela vê o cliente como um todo, certo? Então, o que caracteriza a abordagem fenomenológico-existencial é que a gente não vê o cliente como um conjunto de sintomas, como um conjunto de mecanismos de defesas. Na verdade, a gente vê o cliente como um ser que lida com as escolhas, em busca da identidade, em busca do sentido de viver, certo? Isso é interessante. Então, nós não vemos o cliente como um conjunto, né, desses aspectos, desses traços psíquicos. Então, para a abordagem fenomenológico-existencial, não é esse conjunto de mecanismos de defesa que define o ser, e sim o contrário. Então, a abertura, o ser é visto como, o homem é visto como um ser de possibilidades. Não é uma visão hoje, né, quântica mesmo, é visto como um ser de possibilidades. Então, como é que ele está lidando com as escolhas? Então, quando estamos diante do cliente, uma coisa que não nos preocupa é dar a ele um diagnóstico. É isso que você tem, é o ser que está ali diante dele. E a abordagem fenomenológica, ela é muito interessante porque a gente cuida da atenção ao fenômeno que o cliente apresenta, a demanda que ele traz. Né? E aí, como falamos lá no início, sobre a questão do problema, o que ele trouxe ali, e o que ele deseja, em que está, qual é o estado que ele deseja, independente do passado dele, independente do que ocorreu, mas o que ele deseja naquele momento. A gente vê o ser como um todo. Cada pessoa é uma complexidade, então não existe bula, não existe receita, não estamos prontos lá com dicas para que ele resolva a vida dele. Não, um dos princípios fundamentais da fenomenologia é o princípio da incerteza, que também utilizamos no Groyspot, o princípio da incerteza. Eu não sei de nada, é o meu cliente que vai trazer a situação e a partir daquilo, na posição de acolhida, uma posição extremamente humanista de acolhida, aí a gente vai em busca da solução. Muito bom. E o Groyspot, como você perguntou, é uma abordagem dentro das novas abordagens que são pautadas nas neurociências e na neurobiologia. Né? Tem uma pegada muito quântica também, que vê o ser como um todo. Então, o Groyspot é uma técnica de manejo extremamente eficiente para curas, para a dissolução de traumas, fobias, a lida com medos. Então, o cérebro, ele tem uma única função, que é proteger o ser humano. Então, todos os traumas, todas as agonias, as sensações não boas que ocorreram no decorrer da vida, foi de algum momento que o cérebro não conseguiu processar aquilo. E o Groyspot é uma técnica de reprocessamento de traumas, para melhoria de performance, tudo aquilo que faz com que a pessoa, aquele fenômeno que a pessoa traz, que não a faz se sentir bem. Então, o Groyspot é utilizado para reprocessamento. É uma técnica de reprocessamento cerebral criada pelo PhD David Grand, que é um americano, um dos maiores especialistas do mundo hoje em traumas. Que desenvolveu também essa técnica na época do World Trade Center, né? Foi bem no início do século XXI, e hoje os estudos mostram a importância do Groyspot com famílias e pessoas envolvidas em grandes eventos traumáticos. Então, muito importante, porque quando ocorre um trauma, Leandro, todas as experiências, quando você perguntou aquilo que vem da infância, ficam gravadas no corpo. E é fisiológico isso. Por isso que a neurobiologia é uma das bases do Groyspot, certo? Então, tem muitos traumas que não se resolvem com as psicoterapias tradicionais, baseadas na fala. Que algumas são até longas, né? Baseadas na fala só. Então, assim, por isso que nós tratamos com uma voz sem palavra. Né? Jair, interessante, né? Muito curioso isso que você está trazendo pra gente, essa nova psicoterapia, né? Que é o Groyspot, acertei. Bom, a gente pode entender então que ela entra, né, não só ela, como outras também no ramo da psicologia, como um universo de possibilidades, né? Ou seja, é realmente estar com a mente aberta para aceitar o novo dentro da psicologia. Assim como na psicologia, como em várias outras profissões. Sim, o Groyspot faz parte de um conjunto de psicoterapias breves conhecido como Groen-Bezets.
né, onde estão ligados os processos de aprendizagem que hoje são pautados nos recursos oferecidos pela neurociência. Um dos pilares é a neurociência, outro pilar é a neurobiologia. Então é uma visão integral do ser humano. Então, no passado existiam as diferenças entre corpo, mente e cérebro. É impossível você estar diante do seu cliente vendo-o em partes. Sim. É tudo um ser, é tudo integrado. Então, no momento em que a pessoa ele tem uma desordem psíquica, a fisiologia tem um impacto em relação àquilo. E hoje nós conseguimos, com o avanço da ciência, através da fisiologia, criar estados psicológicos para que o cliente se livre de um trauma, por exemplo. Por isso que no GrowSpot a gente consegue lidar com situações que às vezes só na fala o cliente demora anos ou ele não consegue. Sim. Existem áreas do cérebro, e aí a gente lida literalmente com a área subcortical, que são áreas em que elas estão para além da fala. E às vezes os traumas, eles estão em determinadas áreas dos cérebros e não em outras. E aí hoje a ciência nos permite saber que o cérebro é neuroplástico, o processo da neurogênese, que é a criação de novos neurônios, a neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a novos contextos. Então essas novas psicoterapias, GrowSpot é uma delas, temos outras, MDR, inclusive aqui, Leandro, no livro Pessoas e Psicologias, sim, a gente apresenta essas novas psicoterapias, especialmente, tem 2 capítulos aqui do GrowSpot, este é um dos livros, é o segundo livro que nós temos publicado no Brasil, trazendo a teoria do GrowSpot. O primeiro é o livro do próprio David Gurand, que é o criador. Então este é um livro que hoje ele é conhecido nacional, em virtude desta área, desta parte do livro, sobre essas novas psicoterapias. E são psicoterapias breves. Sim. Aí agora eu vou fazer a postura de um pensador, é assim, né? Acho que é. Aí eu fiquei aqui pensando. Essa forma de você colocar como pensador te faz bem? Você está me analisando. Sabia. Tá vendo? Você está me analisando? É a melhor maneira de você se portar, é como você se sente bem, independente de análise. Eu não vou poder me comportar da maneira que eu me sinto bem, não. Mas, enfim, pra gente, né, já começar a encerrar aí esse nosso bate-papo, Jair, eu preciso entender de tudo isso. Tudo que você pontuou, tudo que você falou de GrowSpot, sobre a neuroaprendizagem, também sobre a plasticidade do cérebro, também sobre a questão da formação do comportamento do ser desde a infância, sobre o sexo. Eu preciso entender tudo isso para procurar você, para procurar um psicólogo? Não. Graças a Deus. Quando você procura um psicólogo, você tem uma demanda, e o profissional também, ele não está lá pronto para dizer a você, minha abordagem é esta, não há necessidade. Todo profissional, nossa profissão é a psicologia. Nós estamos a serviço da psicologia, sim, que é uma profissão de ajuda para cuidar da saúde mental das pessoas. Né? O fato de eu escolher uma abordagem, você escolher outra, se você também é um profissional, outra escolher outra, são recursos que nós temos para ajudar os nossos clientes. Mas em nenhum momento nos dedicamos ele não precisa saber tecnicamente o que é aquela abordagem, certo? E quando ele está diante de uma demanda, o que há em comum na psicologia é a gente saber acolher, estar com presença ativa diante do ser, diante da pessoa que se apresenta. Então, independente da abordagem, o cliente ele não precisa necessariamente saber. Independente da abordagem, a psicologia está a serviço do cliente e pode ser útil. Todas as abordagens, são mais de 500 abordagens hoje no mundo da psicologia, todas elas são eficientes para atender ao cliente. Eu não ia fazer essa pergunta, até para a gente poder realmente encerrar e você falar aí sobre os livros dessas coletâneas que falam sobre trauma, mas eu preciso fazer, sabe? É crucial. Psicólogo é para doido? Estigma do senso comum. Psicólogo é para gente saudável. Psicólogo, às vezes, quando a pessoa está num processo de transtorno, num processo dissociativo, que ele já não tem mais o domínio sobre si, até a família quem leva até o psicólogo, sim, nós atendemos também. Mas, quando você está na melhor das fases,
sem demandas que estejam te causando situações psíquicas, você pode sim procurar um psicólogo, porque quando você procura ajuda, em primeiro lugar é para um autoconhecimento, certo? Então assim, o psicólogo atende a pessoa em diferentes fases, mas dizer que é para doido, dizer que é para louco, que são termos que nós não utilizamos na psicologia. Não existe doido, não existe louco. Existem pessoas que se estão em fase de sofrimento, têm determinados transtornos, é uma série delas, e o cliente não precisa saber também qual é o diagnóstico dele. Sim. Ele sentiu que não está bem, procura ajuda. Nós não temos a preocupação de ficar diagnosticando e dando a ele um rótulo, olha, você é isso ou você tem isso. É atender ao ser. Então, psicólogo é para todo mundo. Como se diz, é pra gente saudável, né? Olha só, pegando um ganchinho até de um livro meu, para poder fazer divulgação aqui, né? Jesus Cristo, Homem de Única Resposta, eu abordo essa questão, eu falo que o próximo é a minha chave, né? Então eu preciso do próximo, eu preciso buscar ajuda, né? É a importância de a gente reconhecer o profissional o psicólogo e os outros profissionais também que se dedicam às terapias e às psicoterapias. Jair, e o livro? Qual? Todos. Porque por nós estarmos falando um pouco sobre trauma, nós temos, Leandro, uma coletânea que será lançada ainda este ano com um time de profissionais doutores, mestres, psicólogos clínicos que trabalham no Brasil na área do trauma. Então, nós temos profissionais de Brasília, temos profissionais de São Paulo, profissionais de outras regiões sudestes, né, que têm um trabalho já assim palpável na área do trauma. Então, o primeiro livro chama-se Trauma e Resiliência. O segundo livro será Trauma e Suicídio, né, a ligação do trauma com o impacto do suicídio. E o terceiro livro chama-se Trauma Transgeracional, né, que fala sobre o impacto que tem na vida das pessoas, às vezes decorrente de traumas que vêm de outras gerações, né? E aí um pouco, na visão da biologia, um pouco da epigenética, é muito interessante entender sobre isso. De repente o cliente traz uma demanda que não é necessariamente dele, mas uma demanda que vem de outras gerações. É um livro, tem pouca literatura no Brasil sobre trauma transgeracional, e a gente vai trazer este livro sendo o organizador do livro, uma das pessoas, referência na área do trauma, e provavelmente tem um segundo volume do trauma transgeracional. Mas para 2020, é certeza que esses três já estão em fase de escrita, e a Humanos Editora lançará esses livros. E lembrando, já temos o Pessoas e Psicologias, aproveitar, Leandro, e dizer, o Pessoas e Bem-Estar é um livro também escrito por psicólogos, mas aqui são 2 livros que permeiam por todas as dimensões da vida humana. Pessoas e Bem-Estar e Pessoas de Qualidade de Vida. Aqui nós temos um time de mais de 30 profissionais, entre psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, massagistas, profissionais da área da estética, tudo ligado a bem-estar e a qualidade de vida. E trazemos um pouco de neuropsicologia, que também tem neuropsicólogos como autores. Então são leituras, e através da informação a gente elimina até mitos, Leandro, a gente elimina preconceitos, porque a gente começa a entender melhor sobre os assuntos. Sabe o que é o bacana da coletânea? Essa é uma coletânea pessoas, olha, esse é Pessoas e Psicologias. Sabe o que é o bacana da coletânea? A linguagem que os autores apresentam no livro é muito simples, é muito aberta para profissionais de outras áreas. Não temos linguagens técnicas, então todo mundo pode entender. É muito abrangente, né? Isso é muito bom. Gente, eu quero agradecer a sua presença, né, no Minutos com o Editor, foi muito prazeroso esse bate-papo com você. Então eu vou deixar aí o espaço para você deixar uma mensagem final para nós, e de todo o meu coração, muito obrigado, né? Foi um momento de muita experiência, um momento de vivência em que eu realmente pude identificar várias questões, né? Até relacionadas comigo também, na brincadeira você está me analisando ou não, mas isso é interessante, são questões corriqueiras que passam na nossa mente, né? Constantemente a gente acha que alguém está nos analisando. E não seria diferente, né? Eu aqui entrevistando você quanto psicólogo. Mas muito obrigado por ter vindo, e deixa aí sua mensagem final para todos aqueles que estão nos assistindo. Leandro, eu quero agradecer pela oportunidade, parabenizar você pela oportunidade que você está concedendo aos fãs da Humanos, aos seguidores da Humanos, mais uma ferramenta, além dos livros, né, você também está concedendo entrevistas. Eu sei que você tem uma agenda aí com vários profissionais. Além dos livros, e também o programa que você apresenta, que chama Humanos Literário. Humanos Literário. Toda sexta-feira temos o programa do meio-dia às 13 horas na Rádio Metrópole FM em Cuiabá, onde a gente também entrevista pessoas ligadas ao universo da leitura e ao universo da escrita. Eu
Eu quero terminar, Leandro, lembrando uma grande escritora, autora da saga Harry Potter, a J.K. Rowling. Ela tem um pensamento muito bacana, eu gosto porque ele tem um cunho existencialista. Ela diz assim: nós não somos o resultado dos nossos talentos, mas sim das nossas escolhas. A maior parte do sofrimento das pessoas, Leandro, a grande causa de ansiedade, que leva até a depressão, de angústias, por vezes está nas escolhas feitas. Então é importante, mesmo que no processo de avaliação interna eu descobri que fiz escolhas no passado que não foram boas, eu continuo com o potencial para fazer novas escolhas e refazer a minha vida daqui por diante. Lembrando que sempre eu estou no presente. Então, pensar bem, como é que estão as minhas escolhas, quais novas escolhas eu posso fazer. Caso eu não me permitir a fazer isto, a vida vai ser de repetição. Mas eu tenho o poder de mudar o meu destino por uma única ferramenta, fazendo uso das escolhas. Muito bom. Jair, você me lembrou uma pessoa muito querida, vou até mandar um beijo no coração, Fabi. Eu falava JK, a Fabi falava Leandro, JK é Juscelino Kubitschek, vamos falar JK. Então, quando ela escuta falando JK, ela já olha para mim, eu já sei o recado, né? Mas, Jair, muito obrigado. Bom, para finalizar, eu quero apresentar para você que está nos assistindo este livro, né, da escritora Miriam Mantovani. Ela escreveu o livro Diário de Maria Valentina, em que ela conta, né, talvez você já conheça, acho que você já leu também, né? Sim. Ela conta aqui o relato da filha dela que teve uma doença de síndrome de Edwards, que é uma doença incompatível com a vida. Desculpa, tá caindo aqui, né? O que acontece com essa doença? Ela realmente afeta vários órgãos do sistema do indivíduo, da criança, né? E acaba levando ela a óbito antes mesmo de nascer. Mas Maria Valentina nasceu e viveu conosco aqui durante 102 dias. E nesses 102 dias, a Miriam Mantovani se permitiu a grandes aprendizagens, a lições de amor que ela transmitiu aqui para este livro. Então, vão lá no site da humanoseditora.com.br e adquira esta obra. É muito boa, ela é maravilhosa porque ela traz aspectos realmente ligados às nossas ações, às nossas reações quando estamos submetidos a pressões e a grandes traumas. E a Miriam Mantovani conseguiu, né, de uma certa forma, ressignificar isso. E literalmente é um caso de resiliência. E fiquem ligados que logo, logo também vou entrevistar ela. O próximo livro que eu quero mostrar para vocês é do Marcelo Pereira, que inclusive vai ser o meu próximo entrevistado. Marcelo está lançando agora no mês de setembro esta obra, As Crônicas do Imperador, Relíquias de Dragão. Para você que gosta de fantasia, que gosta de ficção, que gosta de poder, de magia, de mundos, né, que gosta de clãs, que fala sobre humanos, sobre híbridos, esta obra então vai trazer para você a vivência no dia a dia. E quando eu falo no dia a dia, é porque quando você lê, você está andando na rua, você está imaginando as características e as personalidades que ele coloca no personagem dele. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque em setembro vai ser lançado o livro As Crônicas do Imperador, Relíquias de Dragão. E no próximo programa, Minutos com o Editor, Marcelo Pereira vai estar falando aqui sobre o processo da criação desta obra, que tem uma curiosidade, ele escreve manual, é tudo manuscrito, não usa computador, né? Ele resiste a computador e é algo que é uma característica que ele traz ainda para dentro da obra dele. Bom, quero agradecer a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado, um beijo no coração e até o próximo programa.